Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? É com alegria no coração que nós nos reunimos nessa noite, para louvarmos, exaltarmos, benzermos o nome do nosso Deus, esse Deus bondoso que tem cuidado de nós. É com gratidão no nosso coração que nós estamos aqui nessa noite, por entender que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado a graça de termos vida, saúde e condições de poder estar em sua casa, né? Nem todos conseguem, por motivos de força maior, estar na casa do Senhor. E nós estamos. Isso é um privilégio, é uma honra e nós louvamos ao Senhor por isso. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 121. Salmo 121, amém? Diz assim: Deus, o fiel guarda dos homens, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Nosso Deus, o fiel guarda, aquele que tem cuidado de nós, aquele que não dorme, que está com seus olhos voltados para nós em todo o tempo. E muitas vezes nós nos deparamos com situações que parece que nós estamos sozinhos, que nós não temos solução, que nós não sabemos o que fazer. Mas quando nós elevamos os nossos olhos para os montes e pensamos de onde me virá o socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele tem o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. Um Deus que fez o céu e a terra, Ele pode nos socorrer em qualquer situação, em qualquer circunstância. E Ele tem cuidado de nós. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor? Paizinho amado, querido Deus, louvamos, exaltamos, bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é santo, o único Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és o Deus onipotente, o Deus onisciente, onipresente, o Deus todo-poderoso. Te louvamos, Senhor, te exaltamos, te adoramos na beleza da Tua santidade. Pai, nessa noite nós queremos nos render a Ti em louvor e adoração. Mas também, Senhor, nós nos rendemos a Ti, ó Deus, em confissão, em contrição, reconhecendo, ó Deus, que somos falhos, que somos pecadores e que carecemos da Tua graça sobre nós. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas faltas e purifica os nossos corações, dia após dia, em nome de Jesus. Santifica-nos para o louvor da Tua glória. Pai, nós também queremos agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, agradecer ao Senhor pelo Teu cuidado, Senhor, para conosco, agradecer porque mesmo sem merecermos, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido. Ó Deus, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem sido nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por Tua bondade. Agradecer ao Senhor, Deus, por Teu cuidado sobre nós. Louvamos e exaltamos a Ti. Ó Deus, queremos nessa noite rogar ao Senhor que o Senhor se faça presente em nosso meio, pois é em Teu nome que nos reunimos e a Tua palavra é bem clara quando nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E é em Teu nome, Senhor Jesus, que nós estamos aqui reunidos.
Por isso dizemos, fique à vontade entre nós, por meio do Teu Espírito Santo, toca-nos, visita-nos, em nome de Jesus, renova-nos, fortalece-nos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Exaltar esse Deus querido. Agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, não existo. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou.
Deus, porque um dia o Senhor nos permitiu ter acesso a essa água da vida. Louvado seja Deus. Deus está aqui, amém? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Nós cremos nisso, Senhor. A tua presença é real neste lugar. Por isso rogamos a ti, que o Senhor venha, ó Deus, nos visitar, que o Senhor venha, ó Deus, nos tocar, em nome de Jesus, trazendo alegria ao coração aflito, trazendo força a quem está, ó Deus, fraco, em nome de Jesus, trazendo ânimo para o que está abatido, em nome de Jesus, trazendo cura, trazendo libertação, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém, louvado seja o nosso Deus. Vamos entoar mais um cântico, ainda de pé, vamos entoar esse cântico com alegria, porque ele declara a nossa expectativa da glória de Deus. Enquanto isso, você também pode entoar o seu dízimo, sua fé. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria eu posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá.
seja Deus. Boa noite, irmãos, graças a paz. Amém. A Amanda dizendo aqui, se ligar o ventilador você vai ficar tossindo. Eu vou tossir de qualquer maneira. Passei de quinta-feira para cá, a garganta arranhando. Mas o Senhor vai nos dar graça para podermos ministrar a sua palavra nesta noite. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2. O versículo número 12. Carta à igreja de Esmirna. Capítulo 2, a partir do verso 12. De Pérgamo. Eu falei o quê? Não, Pérgamo. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrossi também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, louvado e exaltado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós só temos a agradecer ao Senhor, porque, Deus, a graça do Senhor foi derramada sobre nossas vidas, e isso já é mais do que suficiente. Ó Deus, nós só temos a agradecer ao Senhor porque nós estávamos perdidos, mas agora nós fomos encontrados pelo Senhor, por tua graça maravilhosa, Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós entregamos a Ti os nossos louvores, ó Deus, também entregamos a Ti as nossas ofertas e dízimos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a administrar com sabedoria, ó Pai, no nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, rogamos ao Senhor que o Senhor fale, ó Deus, conosco através da Tua palavra. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém? Nós já conhecemos o contexto de Apocalipse. Em outras vezes eu já citei aqui. O apóstolo João, o último dos apóstolos, que ainda estava vivo, velho, ele é enviado para a ilha, uma ilha de Patmos, deserta, isolado do mundo. A ideia do imperador era que a última, vamos dizer assim, testemunha de Cristo ressurreto dentre os apóstolos se calasse e o evangelho não fosse mais propagado. E quando as portas do mundo estavam fechadas para João, porque ele estava naquela ilha deserta, Deus lhe abre uma porta no céu e lhe revela coisas
não apenas que talvez iria acontecer, mas que de fato iria acontecer. E ele diz: escreve essas coisas, porque de fato vão acontecer. E Apocalipse começa Jesus enviando cartas, mensagens para as igrejas da Ásia. E esta carta que nós lemos, essa mensagem que nós lemos, é a carta à igreja em Pérgamo. Pérgamo era uma cidade, uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Hoje é a Turquia, cerca de 100 quilômetros da cidade ao norte de Esmirna. Outra cidade que também recebeu uma carta do Senhor. Era a capital da província romana da Ásia. Era o centro da cultura, da religião, da política. Ali se erguia uma imensa acrópole, ou seja, uma acrópole era como se fosse um lugar construído nas montanhas, no topo da montanha, em lugares altos. Geralmente era destinado para palácios, para templos, e erguia essa imensa acrópole, como templos dedicados a Zeus, Atenas, Dionísio, a Esculápio. O Esculápio, para quem não sabe, é o deus da cura, cujo símbolo era uma serpente. Você já viu em algum jaleco de médico esse símbolo? Pois é, o símbolo de Esculápio, deus da cura. E nesse lugar estava lá erguido esses templos lá. Além disso, Pérgamo foi a primeira cidade da região a construir um templo ao imperador romano. O culto a César era obrigatório, e recuar-se a adorá-lo era visto como uma traição ao Estado. E por isso os cristãos de Pérgamo viviam sob intensa pressão social e sob intensa perseguição, sendo obrigados a escolher entre a lealdade a Cristo e a obediência ao império. Essa realidade explica por que Jesus descreve a cidade como o lugar onde está o trono de Satanás, porque estavam todos esses templos pagãos construídos nesse lugar, e havia uma intensa perseguição aos cristãos. É uma referência à força demoníaca por trás da sua idolatria e à opressão espiritual. Jesus escreve a uma igreja que não havia negado a sua fé, mas que também estava tolerando falsos ensinos e práticas corruptas. Essa carta mostra que a fidelidade doutrinária e moral é indispensável à verdadeira fé dos cristãos, à verdadeira fé dos servos de Deus. Como João Calvino diz, ele diz: Satanás sempre busca corromper a pureza da fé com sutilezas e enganos, mesmo dentro da igreja. A gente olha para os dias de hoje, irmãos. Nós vimos conversando ali na Kombi sobre esses falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores, ou pelo menos com um entendimento corrompido, de apenas trazer palavras que enchem o nosso ego, que atraem a nossa atenção, mas não com a palavra de exortação, não trazendo a realidade das Escrituras. Pérgamo sofria por causa dessa influência mundana. Quando nós olhamos hoje também, nós corremos o risco, diante de tanto aparato, de tanta informação que nós temos, também sermos corrompidos e acharmos que estamos fazendo a coisa certa, sendo que na verdade o caminho correto é das Sagradas Escrituras, é de conhecer o Deus da palavra, a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz para as nossas vidas.
Amém? E aí, o texto diz no versículo 12: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Irmãos, aqui a imagem da espada afiada de 2 gumes vem de Apocalipse 1,16 e simboliza a palavra de Cristo, que julga e que discerne tudo, como diz Hebreus também. Cristo, ele se apresenta não como um amigo, mas ele se apresenta como o Senhor soberano, que julga com justiça. Irmãos, a igreja precisa lembrar que a palavra do Senhor, não a opinião humana, é que decide o que é verdade. Nós estamos vivendo um tempo assim. Mas eu acho que não deveria ser assim. Não tem o que eu nem ninguém achar, é o que a palavra diz. Nós somos guiados e conduzidos pela palavra de Deus. Amém? Quando eu ouço diante de um confronto, a gente fala assim, as pessoas falam assim: o que é que tem? A gente já recebe logo, já tem logo a noção de que de fato aquela ideia é equivocada. Aquela ideia é equivocada. A igreja precisa voltar-se constantemente à autoridade das Escrituras. Não há como a igreja, quando eu falo igreja, irmão, somos nós. Não há como a igreja dizer que está andando no caminho reto do Senhor se ela não estiver observando a palavra de Deus. Porque onde a palavra de Deus é esquecida, Cristo deixa de ser ouvido. É como eu sempre falei, eu creio na revelação de Deus, e Deus usa profetas. Tem gente que não crê mais, que diz que esses dons passaram, mas eu creio. Mas, irmãos, não existe revelação maior do que a palavra de Deus. E muitas vezes dessas profecias que a gente ouve, vem de encontro à palavra de Deus. E quando ela vem de encontro à palavra de Deus, está equivocada. Não tenha medo de recusar, porque de fato, ela vem, se ela vai contra a palavra de Deus, ela não é vinda de Deus. Porque quando a igreja deixa de ouvir, de observar a palavra do Senhor, quando a palavra de Deus é esquecida, Cristo deixa de ser ouvido. Porque ela é a palavra de Deus. Muitos hoje querem proferir um Cristo manso, todo amoroso, carinhoso, irmãos, mas na verdade, esse mesmo Cristo é o que se apresenta aqui com a igreja de Pérgamo como a espada de 2 gumes, capaz de discernir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra, Jesus se apresenta como espada, aquele que disciplina, aquele que confronta, aquele que vem como uma espada para separar o erro da verdade. E quão maravilhoso é receber a exortação da palavra de Deus, porque ela nos molda, ela nos transforma, ela nos faz compreender a sua verdade e nos faz trilhar pelo caminho da retidão. A pergunta: você tem permitido que a palavra de Cristo julgue suas motivações, suas decisões, seus pensamentos doutrinários, a sua vida? Que o Senhor possa estar nos orientando através da sua palavra, para que possamos viver como servos de Deus, de forma reta diante do Senhor. Amém? Mas Cristo, Ele elogia a fidelidade em meio às perseguições. O texto do verso 13 diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, Cristo conhece o contexto da igreja, ou seja, Cristo conhece as suas lutas, Cristo conhece as suas dores, sabe onde você vive,
sabe o que você passa. E muitas vezes você vive, a igreja de Pérgamo vivia aonde está o trono de Satanás, que aqui é possivelmente a referência ao culto do império, imperial, ao altar de Zeus. Mesmo em meio a toda idolatria, eles mantinham a fé e não negavam o nome de Cristo. Mesmo quando eles viram o resultado de quem é fiel a Deus. Porque do jeito que ele descreve Antipas aqui, esse homem foi morto por causa do Evangelho. Porque possivelmente foi lhe dada a oportunidade de se curvar perante César. Mas ele possivelmente negou, e ele foi morto por não ter se ajoelhado, se prostrado diante da idolatria do povo. E esse era o exemplo para aqueles cristãos. Não um homem que trazia uma mensagem que massageava o ego, mas um homem que trazia a fé genuína no seu coração. E eles seguiam essa fé genuína, mesmo que isso pudesse lhe custar a vida. E é interessante que Jesus chama esse homem de minha testemunha fiel. Mesmo título que ele mesmo leva em Apocalipse 5. Irmãos, Cristo vê e valoriza a fidelidade do seu povo, mesmo em ambientes hostis. Às vezes a gente está em um lugar e parece que as coisas não acontecem, e a sensação que tem é que parece que Cristo não está vendo a nossa luta, não está vendo a nossa dor. Mas eu quero dizer para vocês que Cristo conhece a nossa dor, Ele conhece aqueles que são fiéis. E Ele nos chama a atenção para nós permanecermos fiéis, porque Ele valoriza a fidelidade dos seus. Essa igreja recebe o elogio de Cristo, de que permaneceram fiéis. Nós devemos ser como Antipas, fiéis até a morte. Fidelidade hoje pode custar rejeição, crítica, ou até a própria vida. Mas é isso que separa o verdadeiro discípulo de Cristo daqueles que não são. Quer saber sobre o verdadeiro discípulo de Cristo, permita que ele passe pela luta. E de acordo com a sua postura, você vai ver que tipo de cristão ele é. Irmãos, esses homens são exemplos para nós, sabe por quê? Porque mesmo no ambiente hostil, eles permaneceram fiéis. Mesmo sendo mortos, eles permaneceram fiéis. Irmãos, muitos morreram crucificados naquele tempo. A história diz que faltou madeira, tamanha era a quantidade de crucificados. Muitos crentes eram jogados para os leões famintos, para serem devorados e servir de espetáculo para o povo romano. Mas esse povo permaneceu fiel. Mas eles herdaram a coroa da vida. Eles o verão nosso Senhor face a face. Eles não morreram em vão. Foram mártires, mas permaneceram fiéis. Mas ao mesmo tempo que Jesus tece um elogio para essa igreja, ele chama a atenção, ele reprova a tolerância ao erro. Ele diz no verso 14, ele diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrora também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Irmãos, apesar da fidelidade em meio às perseguições, Pérgamo havia permitido falsos ensinos dentro da igreja. Não era que a igreja toda era infiel, por isso que Jesus traça o elogio.
Mas é que dentro da igreja tinha alguns que praticavam essas doutrinas, falsos ensinamentos, e não era repreendido pela igreja. A doutrina de Balaão está lá escrito em Números 22 ao 25, refere-se à corrupção espiritual, misturando a fé com a idolatria e a imoralidade. Os nicolaítas representavam um grupo que defendia uma liberdade pervertida, dizendo que o cristão podia participar de práticas pagãs sem problemas. O problema de Pérgamo não era apenas externo, era interno, era a tolerância com o erro. Apesar de ter muitos fiéis, esses mesmos fiéis toleravam o erro dessas pessoas. John Stott ele vai dizer: o perigo não é a perseguição do mundo, mas a infiltração do mundo na igreja. E sempre foi um problema para a vida da igreja, irmãos. Não é a perseguição do mundo, mas é a infiltração do mundo dentro da igreja. Muitas práticas que antes eram inaceitáveis dentro da igreja, hoje estão se infiltrando dentro da igreja. Eu já citei aqui. É a noite das novinhas, noite de funk cristão, que eles dizem. É a cantina da igreja, muitas vezes com bebida alcoólica. Terminou o culto, vamos para o barzinho da esquina. Você pensa que não tem isso? Tem. E tem muita gente tolerando essas coisas. E o Senhor chama a atenção, porque essas práticas têm se infiltrado dentro das igrejas. Esse dia eu vi um hino tradicional da igreja, sendo cantado com um instrumental de Michael Jackson. Eles colocaram todo o instrumental de Michael Jackson e cantaram um hino tradicional da igreja. Isso é normal, e os músicos olhavam uns para os outros e riam. Isso é tolerado aí nas igrejas. Cristo não tolera o que corrompe a sua igreja. Cristo ele não aceita o que corrompe a sua igreja. Irmãos, nós que somos presbíteros e do conselho, às vezes nos deparamos com situações difíceis, viu? Vocês nem imaginam. Decisões que às vezes a gente tem até medo de tomar. Eu confesso para os irmãos. Mas quando a gente olha e entende que Cristo não permite certas coisas da igreja, e essa decisão, mesmo sendo difícil, dura, nós sabemos que nós estamos fazendo a coisa certa e Deus vai nos honrar por isso. Nós não podemos tolerar, porque Cristo não tolera o que corrompe a sua igreja. E assim como Cristo não tolera, nós também não podemos tolerar aquilo que corrompe a sua igreja. Amém? A tolerância moderna, cada um com suas verdades. É pecado quando nega a santidade e a exclusividade do Evangelho. Nós devemos amar as pessoas, mas odiar o erro que destrói as suas almas. Pergunto, nós temos sido tolerantes com doutrinas ou práticas que ofendem a santidade de Deus? Essa é uma pergunta pessoal, porque nós precisamos romper com isso. Amém? Nós não podemos aceitar o nosso guia, nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E por último, no verso 16 e 17, Cristo chama ao arrependimento e promete recompensa. Ele diz: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E dê ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um nome novo escrito. Irmãos, Jesus chama a igreja ao arrependimento imediato. Portanto, arrependa-se. Se não houver arrependimento, Ele mesmo lutará contra os que ensinam o erro, usando a espada da sua boca, ou seja, a sua palavra, para confrontar, para corrigir. Mas há também promessas gloriosas ao vencedor. Lembra que eu já preguei algumas vezes aqui? Ao que vencer, receberá o maná escondido. Sabe o que é isso? Símbolo de Cristo, o verdadeiro pão do céu. Você lembra lá no deserto, quando o povo estava lá no deserto na época de Moisés, que Deus derramava o maná? Ali representava um tipo de Cristo. É o pão que descia do céu. E aí depois Jesus se apresenta como um pão vivo que desceu do céu. E é por isso que ele faz essa promessa: ao vencedor darei do maná escondido, simbolizando Cristo, o verdadeiro pão do céu, que representa a comunhão espiritual íntima com o servo e o seu Senhor. Mas o texto diz também sobre uma pedrinha branca. A pedrinha branca é símbolo da absolvição, aceitação, uma nova identidade. Nos tribunais romanos, uma pedra branca significava inocente. Nos jogos, significava convite a um banquete. É como se a pedrinha branca, para quem estava sendo julgado, era símbolo de inocência. Você agora é inocente, você não deve mais à justiça. Se a polícia parasse na estrada, soldados romanos parassem na estrada, ele apresentava a pedrinha: olha, recebi do governo de Roma. Ou diante dos jogos, era um convite a um banquete. Era aquelas pessoas mais chegadas do império, chegava com a pedrinha branca: ó, toma aí, vai almoçar conosco. Cristo promete aceitação eterna e comunhão plena com Ele. A pedrinha simboliza o convite, o passaporte para estar na sua presença, para estar com Ele. Amém? Irmãos, a graça de Cristo está sempre aberta ao arrependimento. Cristo pagou o preço por nós. Nós temos falado muito isso em Romanos. Cristo pagou o preço por nós. A graça sempre nos permite ter uma porta aberta ao arrependimento. Porque nenhum erro é grande demais que não possa ser perdoado se houver confissão sincera e arrependimento sincero. E aí o texto termina a carta, como em todas as cartas, às 7 igrejas da Ásia. Ele diz ao vencedor, aqueles que se mantêm fiel à verdade, Cristo promete alimento, identidade eterna. O arrependimento é o caminho que restaura a comunhão e renova a esperança. E aí o texto termina: irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta a Pérgamo é uma advertência e um consolo. Cristo conhece onde estamos, conhece as nossas lutas, também as nossas concessões. Ele nos chama a não negociar a verdade e a viver de forma santa, mesmo em meio, como diz aqui o texto, ao trono de Satanás. Como disse Charles Spurgeon, melhor ofender o mundo do que ofender o Senhor que nos salvou. É melhor o mundo ficar chateado conosco do que ofender ao Senhor que nos salvou. Irmãos, que nós possamos manter essa fidelidade à palavra, mesmo quando nós somos confrontados, mesmo quando a cultura do mundo
vem nos confrontar, que nós possamos rejeitar a tolerância ao pecado e busquemos a comunhão com Cristo, o verdadeiro maná escondido, que sustenta a nossa alma até a vida gloriosa do Senhor, até a glória eterna, onde não precisaremos de nada disso, pois estaremos face a face com o Senhor. Queria que você fechasse seus olhos e refletisse um pouco sobre a sua vida. Sempre tem algo que nós precisamos melhorar. Sempre tem coisas diante de nós que muitas vezes nós toleramos. Sempre, às vezes, há a sensação de que Deus não nos ouve, mas Ele nos conhece. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Ela que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor nos ama de tal maneira que nos repreende, que nos exorta e nos faz trilhar pelo caminho do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece e vê no nosso íntimo a nossa fidelidade em meio às lutas desse mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reprova a tolerância ao erro e nos chama, e através da Tua graça sempre, ó Deus, nos oferece uma porta aberta para o arrependimento. E por isso temos confiança de que quando o Senhor vier nos buscar, iremos com o Senhor, porque a graça do Senhor é suficiente para nos livrar da condenação de todo o pecado, por pior que ele seja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos promete recompensa ao que se arrepende, e aqui vencer comerá do maná escondido da presença do Senhor, o pão vivo que desce do céu. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa estar causando mudanças que só o Teu Espírito pode causar nas nossas vidas. Nos faça compreender, a olhar para nós mesmos, ó Deus, aquilo que precisamos melhorar para louvor da glória do Teu nome. Ajude-nos, fortaleça-nos, como nós aprendemos que a Tua graça nos fortalece a vencer as nossas próprias paixões, nossos próprios desejos. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor nos fortaleça por meio da Tua graça, em nome de Jesus. Que Teu Espírito possa estar nos conduzindo ao centro da Tua vontade, fazendo-nos observar, ó Deus, a Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de separar o certo do errado, porque o certo e o errado não podem andar juntos, mas a Tua palavra nos corrige e nos faz andar de forma correta diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, e em paz debaixo da graça do Senhor. Que a mão do Senhor esteja sobre nossas vidas, guardando, nos livrando e nos corrigindo também com a Sua palavra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.